Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal Católicos 2.0. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada muito importante para o serviço missionário de Jesus, de Deus. Estamos aqui com Andresa. Andresa, ela tem um caminho missionário muito bonito, lá em Minas Gerais. E hoje a gente vai conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu caminho de nessa caminhada de fé e de santidade. Então, seja bem-vinda, Andresa. E aí agora você vai se apresentar e vai falar quem é a Andresa, de onde surgiu a Andresa, como foi que Jesus tocou no coração de Andresa. E aí a gente vai continuando a nossa conversa. Amém. A paz de Jesus amado, salve Maria Santíssima. Meu nome é Andresa, tenho 45 anos, tenho 22 anos de caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, praticamente engatinhando ainda, né? Vamos mudar, 22 anos engateando. estou engatinhando. Em nome de Jesus, cada dia aprendendo diferente com os irmãos nessa caminhada, né, Darlis? É Nunca verdade, é a gente verdade. vai saber nada, sempre tem algo para aprender. Mas comecei bem novinha, tinha 21 anos por aí, quando ingressei, né, no grupo de oração. Eu sou, na verdade, na divisa ali de Minas. Minha cidade natal chama Mococa, interior de São Paulo. Hoje eu casada, não moro mais lá, sim, na Casa de Misericórdia São Padre Pio, em Mojimirim. E minha caminhada começou, Darlerson, no momento assim, como posso dizer, eu acho que é sempre assim, a maioria para os filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu falo que muitas vezes as pessoas, é bem difícil as pessoas ir pela alegria, né? E eu, como era muito novata, muito novinha, né? Não sabia nem o que era terço, não sabia nem o que era santíssimo, não sabia nem o que era Jesus Eucarístico. Embora tenha uma história de vida muito católica por causa da minha mãe, das minhas tias, mas eu era aquela que meio que o pé no mundo, né? E o pé dentro da igreja, mas bem fora da igreja, mais no mundo. E o meu grito para Deus, que até então eu não conhecia realmente, né? Para mim era só Jesus Cristo, não existia Deus Pai nem Espírito Santo. Qual era a minha imaturidade? Não sabia, embora minha mãe é muito católica, como eu disse, queria me ensinar as coisas, mas aquela rebeldia da juventude, né? Eu tive uma infância e uma pré-adolescência muito conturbada. Tive um pai alcoólatra e eu tive muito mágoa, muito ódio, muito desprezo pela palavra pai, paternidade. Então, isso, né? A gente remete tudo para o céu, para as coisas do céu. Quando os nossos relacionamentos aqui não são bem, né, estruturados, construtivo, principalmente para uma menina, né? O primeiro amor é o pai. Então eu tinha muito complexo, muita rejeição. Então, para mim, Deus não estava nem aí para mim. Então, quando as pessoas falavam, pede para Deus, eu falei, se meu pai da terra não me dá, eu pensava invertido, né? Para que eu vou recorrer a Deus? Ele não me ouve, não. E na imagem que me vem à cabeça, A figura paterna, ela é muito próxima, né? Do sim, contato com Deus. sim, Dentro da família, a gente tem essa ciência que dentro da família, quando o pai, ele não é um pai que, que ama, que dá carinho aos filhos, que está próximo da família, a tendência dos filhos e daquela família também, não é uma via de regra, né? Mas
a tendência é que os membros daquela família não busquem a Deus ou não vejam Deus com essa característica de pai. E aí, quando eu não me importo com Deus, o mundo é que vai determinar o meu caminho, né? De certa maneira. Depois, Exatamente. Deus faz a parte dele. É muito interessante essa questão da figura paterna, né? Muito. Muito interessante dentro da família. Por isso que muitos casos de cura, de libertação, ele passa pelo perdão é, é, dentro, dentro da família e principalmente na figura paterna, né? No meu caso, Darlison, foi muito, sim. Em todos os aspectos, né? Principalmente eu vejo para o lado da menina que o pai é o primeiro amor de uma menina, né? Os pais aí que têm uma menina, preste atenção bem na figura feminina, né? Na sua filhinha, porque se ela não tem referência no pai, ela vai buscar lá fora. Ela vai mendigar este amor, um colo de namorado, vai mendigar esse amor para as pessoas assim. O que ela não teve, ela vai procurar. E na realidade, namoro, namorado, ou um paquera, ou tudo aquilo que a menina não recebeu na infância do seu pai, ela começa a transportar para uma figura, talvez ali que esteja o namorado, só que o namorado não é o seu pai. Então, aí a segunda frustração, né? Nossa, mais um homem, então todo homem não presta. A gente começa a pensar assim: meu pai não me amou, agora esse também não vai amar, por quê? A gente está transportando, né? Aquela rejeição, aquilo tudo que a gente não conseguiu viver, o amor, né? Com o pai para os de fora. E, consequentemente, para mim, o pai do céu era um tremendo carrasco. Então, quando se falava Deus Pai, para mim, me vinha logo uma figura, um homem barbudo com chicote na mão para vir chicotear a gente, castigar. Porque eu remetia Deus Pai no meu pai aqui da terra, né? Ele fez minha mãe, assim, de um modo sofrer muito. Eu sou a primogênita ali, né? Não, aliás, eu sou a segunda, mas eu que vi tudo, eu que vi a pior situação. Meu pai, além do alcoolismo, era muito boêmio, trouxe muitas coisas, muitas consequências ruins para dentro de casa. Eu vi, então, para mim, Darlison, no modo particular, no meu testemunho de vida, eu não queria nem casar. Para mim, casamento era um fracasso, porque eu tinha os relacionamentos dos meus familiares, né, e da minha mãe como referência. Eu falei, eu não quero isso para mim, para que eu vou casar? Para quê? Então, eu sei que durante o meu processo, por isso que eu falo que quando a gente tem só 20 anos, mas estou engatinhando, eu lembro quando eu tinha 36 para 37 anos que eu fui casar. Então, eu casei madura, bem madura. E na minha idade, as minhas amigas já tinham filhos, já tinham se casado. Eu ficava olhando e falei assim, isso não é para mim. E por muito tempo, Darlison, por eu não me encontrar com o perdão do meu pai, eu ficava remetendo isso nos namorados. E era uma cobrança tão grande que eu sempre era abandonada, porque eu cobrava como uma filha cobra a ausência do pai do namorado. E tinha uma hora que não dava certo. Então, para mim, eles tinham que suprir todas as minhas carências. Tudo aquilo que eu não tive, eles tinham que fazer. Na minha mente, né? Na minha cabeça. E chegou um momento que eu falei assim, acho que não é para eu casar, não é para ter namorado, porque todos os namorados me traíam.
Era uma coisa horrorosa. E Parece aí, que tudo vai dar errado, né? Tudo tá dando errado. eu falei assim, meu Deus, por quê? Eu virava uma pessoa tóxica, insuportável, né? É E verdade. talvez, assim, mesmo depois conhecendo e mesmo caminhando com Jesus, a gente eliminando algumas coisas, eu creio sim que eu vivi alguns julgos hereditários malditos disso, dessa vivência que eu vi de casamento, família dentro de casa, porque eu não tive um pai presente, eu tive um pai ausente. Então, eu tinha minha mãe como tudo, pai e mãe. Não que ele deixasse a gente passar fome, nada disso. Mas a presença dele a gente não tinha. Então, como eu disse, muito boêmio. Eu via ele falando de outras mulheres. Era uma coisa assim que doía a alma de uma menina, de uma mulher que está lá embutido, está lá dentro de você. Então você fala assim, nossa, eu vou viver isso dentro de um casamento? Não, eu não quero. Então aí a gente começou, foi quando meu pai perdeu tudo financeiramente. Nós fomos expulsos de casa, da primeira casa que a gente morava, desde a minha infância, bem pequena, e aí a gente foi expulso e a gente foi para uma outra casa. Foi aí meu encontro com Jesus, verdadeiramente. Eu não falo nem que foi dentro da própria igreja, construção, mas foi neste momento em que a gente não sabia para onde ir, que eu vi a minha mãe chorando muito, e nós fomos para uma casa e, por misericórdia infinita, Deus providenciou, e lá começa a minha história, Darlison. Quando eu cheguei nesta casa, eu encontrei uma imagem de Nossa Senhora, no título de Nossa Senhora Rosa Mística. E quando eu vi aquilo, eu não dei nem moral. Eu falei, deve ser dos antigos donos que deixou aqui, né? E esqueceu, foi embora. E minha mãe tentou pesquisar com os antigos donos se aquela imagem era dela, se tinham deixado ali, se alguém depois, né, que foi arrumar a casa que a gente entrou, eles tinham pintado a casa para a gente mudar. Não era de ninguém. Nossa Senhora Rosa Mística estava lá no meio dos trilhos. Eu olhei bem para a imagem e a minha mãe, muito devotíssima, já acolheu a imagem e levou para dentro de casa e ainda enfeitou Nossa Senhora assim, no meio das flores. Quando a gente foi para essa casa, o qual a gente foi expulso da primeira e começou a morar nessa casa, aí que as coisas ficaram terríveis mesmo, perante o meu pai. Mas só que eu conheci o céu. Conheci o céu no sentido de é muito místico, minha história, é uma particularidade minha, tá? Ninguém precisa acreditar, mas começou, Darlison, nesta casa. Eu acordava todas as vezes, 3 horas da manhã, rezando uma Ave Maria atrás da outra. Eu acordava, fazia assim, tinha o quê? 20 e poucos anos. O que eu estou fazendo? Eu Chega, eu tô sabia o que era arrepiado Ave aqui, viu? Maria. Chega, eu tô arrepiado aqui, porque é, eu tenho um pensamento de. Não sei de quem é esse pensamento que diz assim: não é o santo que escolhe a gente. Ou melhor, não é a gente que escolhe o santo. É o santo que escolhe a gente. Então eu também tenho uma devoção muito grande para São Miguel Arcanjo. E eu não sei como surgiu, mas aconteceu. E tu falando assim que acordava já rezando. Você vê que Nossa Senhora, com esse cuidado com você, né? Com a sua casa, com a sua família, isso é maravilhoso. Só quem tem fé, só quem tem fé para acreditar nisso e levar isso como testemunho de vida. Só quem tem fé. É tremendo.
Exatamente, querido. Ainda que a gente, sim, a gente que não tinha contato nenhum, não sabia de nada, eu não sabia de nada, não entendia nada. Como eu te disse, eu não sabia nem o que que era terço. Mas eu tinha feito uma catequese, eu sabia que era um Pai Nosso, sabia que era uma Ave Maria. E eu comecei todo dia a ser acordada e com cânticos, sabe? Tipo, mãezinha do céu, eu não sei rezar. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu chamei um dia minha mãe, tinha ficado quieta até então. Eu falei, mãe, tá acontecendo um negócio tão esquisito todos os dias. Eu comecei a prestar atenção se era o mesmo horário. 3 horas da manhã, 3 e pouquinho, eu acordava, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Quando eu acordei, de novo, o que que é isso? E a minha mãe trouxe essa Nossa Senhora Rosa Mística e colocou do meu lado, na cama, porque eu sofria muito com toda a situação. Eu fui muito sempre assim, as minhas doenças eram todas emocionais. Eu tinha febre emocional, eu tinha gastrite emocional, eu tive colite emocional. Então, eu tive transtorno de ansiedade, tudo emocional. Porque o meu pai, coitado, hoje já está no céu, não tenho mago, não tenho mais nada. Em nome de Jesus, na morte dele foi o auge do perdão. E eu lembrava sempre dele chegando bêbado em casa, eu não queria nem olhar na cara dele. E a minha mãe vendo aquela raiva, porque ele entrava para um lado, eu saía para o outro. E a minha mãe colocou essa imagem de Nossa Senhora que a gente tinha achado nessa casa. E eu contei sobre a Ave Maria para ela. Ela falou assim, Andresa, será que Nossa Senhora não quer que você reze o terço? Eu falei, terço? É, filha, você está precisando de um emprego para ajudar em casa, porque meu pai tinha perdido tudo. Nós começamos até a passar necessidade de alimento. E aí, Darson, se não fosse uma tia minha nos ajudar sobre pagamento de aluguel e os anjos que o Senhor vai colocando, eu não sei o que seria da gente naquela época. Eu falei, bom, eu acho que mal não vai acontecer. E a minha mãe ensinou, deu um livrinho do terço para mim, aqueles bem antigos. E eu comecei a orar o terço e pedir lá do meu jeito. E isso eu estou contando tudo, experiência da Andresa, não quer dizer que vai acontecer com ninguém, e às vezes também ninguém precisa acreditar. Mas, Darlison, a partir do momento que eu comecei a rezar o terço, mesmo ingenuamente, eu lembro que um dia eu estava rezando o terço e meu pai chegou muito bêbado em casa, gritando, fazendo o maior escândalo. E eu falei assim, se quer saber de uma coisa, eu não vou rezar terço nada. Não está adiantando de nada. Eu virei imediatamente para aquela imagem de Nossa Senhora no título de Rosa Mística e gritei, mas gritado. Meu pai ficou em silêncio, para você ter uma ideia do escândalo que ele estava fazendo. Eu gritei, Nossa Senhora, se a Senhora existe, se Jesus existe, manifesta para mim agora, porque eu não aguento mais. Deu até um eco na casa. E o meu pai, fazendo aquela arruaça, bêbado dentro de casa, colocou o olho estatalado assim para mim. E um silêncio profundo, Darcy, parou naquela hora. É como se tivesse vindo assim, uma bomba de dinamite acabou com tudo. E eu fiquei assim, agora eu vou apanhar, né? Agora eu vou apanhar, porque a única coisa que ele vai fazer comigo. Ele entrou pro quarto e ficou quieto. Aí eu falei, uai,
Que oração louca é essa que eu fiz, né? Que deu tanto resultado, deu um berro, Nossa Senhora. Eu falei, desculpa aí, mãe, mas eu não estou aguentando mais, não. Minha mãe começou, depois que eu comecei a rezar o terço, parece que o negócio ficou pior ainda. Neste dia, cara, eu não conhecia nada, como eu te disse. Estava conhecendo, era o terço. Nessa quietude que aconteceu dentro de casa, eu fui dormir. E ao dormir, hoje eu sei contar o que aconteceu, mas na época eu não sabia. Eu tive na minha cama um repouso no Espírito Santo. Isso aconteceu com a Andresa, não estou, mais uma vez eu sempre falo, é uma experiência minha. E então, nessa experiência mística espiritual comigo, eu caí nos braços de Nossa Senhora. Amém, aleluia. E eu fiquei muito assustada, porque todo mundo conhece, né? O batismo no Espírito Santo, a efusão. Você está sabendo tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas você não tem força para fazer nada. E encurtando nesse batismo tão pessoal, que foi dentro da minha casa, foi dentro de uma ingenuidade, foi dentro de nada, não estava dentro de um grupo de oração, não estava dentro da igreja, não estava dentro de nada. Por isso que eu falo assim, Jesus Cristo foi muito, muito peculiar comigo. Comigo, Andresa, como é com cada um. Que cuidado que foi, porque eu poderia ali só procurar 1000 coisas, mas no colo de quem eu fui cair? Da mãe dele. E aí começa a minha história. Esse cuidado e Deus ele é maravilhoso em todos os aspectos, né? Mas esse cuidado em não deixar o filho se perder é extraordinário. Aí muitas pessoas dizem assim, mas por que Deus não foi ver outra pessoa, ver tantas pessoas sofrendo? Aí é que tá. Quando você ouve a voz de Deus e você se coloca diante de Deus, você caminha, trilha aquele caminho que é proposto por Deus, Deus vai fazer. É a situação daquele jovem rico, né? Que Jesus disse ao jovem rico: deixa tudo e me segue, vende todos os teus bens, dá para os pobres e segue-me. E o jovem rico resolveu não seguir Jesus, resolveu ficar com a sua riqueza, porque para ele, naquele momento, a riqueza dele era mais importante. Então, muitas vezes, essa oportunidade que a gente está querendo, Deus está dando a gente todos os dias. A gente reescrever a história, perdoar, amar, querer estar próximo de Deus e do irmão, mas aí é também uma decisão minha, é uma decisão individual. E nesse caso, a Andresa, ela soube escolher a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Instintivamente, né? E até mesmo eu falo que mais para frente, no decorrer de eu contar um pouquinho desse testemunho, vocês vão entender o porquê de tudo isso. Eu também não entendi, eu falei, nossa, tem tanta gente boa nesse mundo, por que aconteceu isso comigo? É assim que a gente pensa quando a gente está num lamaçal, né? Quando a gente não enxerga nada, quando a gente não vê a luz. Deus foi muito rápido, eu falo, essa hora comigo, porque eu poderia cair no mundo. Porque essa era a minha vontade, cair no mundo e sumir. Ninguém mais me encontrar. E eu já tinha tentado fazer isso uma vez, Darlison. Eu tinha ido para uma cidade chamada Ribeirão Preto. E não deu certo, eu tive que voltar para trás. E a minha vontade era sair a segunda vez. E nessa segunda vez, Deus laçou. Você não vai sair dessa vez. Porque eu experimentei o terror do mundo lá fora com 18 anos, voltei com uma bagagem horrorosa, não tanto, se comparando hoje, até leve, mas na época muito pesada. Para mim, conheci coisas, vi coisas, e que uma outra oportunidade eu conto,
E nesse encontro com Nossa Senhora, do batismo do Espírito Santo, ela me disse 3 coisas. As pessoas, nossa, a senhora foi lá e falou com você, você é vidente? Não, não sou. Foi aqui dentro do coração. Todo mundo sabe que Deus fala conosco, sim. É só a gente fazer em silêncio. Eu estava num momento muito propício, porque eu estava totalmente em repouso no Espírito Santo e meu espírito era humilhado, o Espírito Santo de Deus exaltado. E quando eu contei essas 3 coisas que ia acontecer comigo, a minha mãe, ela começou a acreditar quando realizou. Porque até então mandaram eu para o psiquiatra, mandaram eu para médico, mandaram eu para psicólogo. Então, agora birutou de vez. Por quê? Porque ao mesmo tempo, Darson, é isso que os filhos de Deus muitas vezes não compreendem, que é o combate espiritual, que assim, nossa, eu estava no inferno, agora que eu comecei a rezar virou dobrado, então. Por quê? O que era ruim começa a sair. O que estava camuflado, escondido, começa a vir à luz. E exatamente isso começou a acontecer na minha vida. E uma das coisas que Nossa Senhora revelou ao meu coração pelo poder do Espírito Santo, que eu nem sonhava, era a libertação do meu pai do ocultismo, em que ele procurava e ninguém sabia. Então, são coisas assim muito peculiar que Nossa Senhora foi lá, por permissão de Jesus, na raiz e trouxe assim, filha, tá aqui. E aí, Darson, eu comecei a ter vários combates espirituais sem saber o que era, com visualizações, com coisas que a menina de 18 anos não sabia explicar. E todos achavam que eu estava com um problema psiquiátrico. Até que uma santa tia do grupo de oração, minha tia Cecília, que já está no céu, eu contei tudo isso para ela um dia na frente dela. Ela falou assim: isso não é caso de psiquiatra, isso é caso para você ir num grupo de oração. E ela me levou para um plantão de oração primeiro. E foi lá que tudo começou, Darcy. Assim, por isso que é uma grande investida do inimigo, né? Do inimigo de Deus, acabar com os grupos de oração. Porque os grupos de oração, é lá no grupo de oração que acontece os sinais, onde a gente identifica o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Se for algo de parâmetro psíquico, vai ser cuidado nessa área, né? Vai procurar psicólogo, psiquiatra, etc. Mas se for identificado pelas pessoas que estão atendendo o jovem, a pessoa que está necessitando de oração, que é espiritual, vai haver o combate e não tem como fugir. E aí, uma investida do demônio contra os grupos de oração é justamente isso. Porque lá, nos nossos grupos de oração, tem acontecido as grandes libertações, tem acontecido as grandes maravilhas de Deus do céu. Então, quando acontecem essas libertações, o inimigo não quer que aconteça, não quer que haja. Então, vem os combates com quem está participando e está sendo libertada, e também com as pessoas que estão fazendo esse processo de libertação, que estão orando, que estão cuidando daquela pessoa. E aí é onde entram os combates. Exatamente. E foi a partir daí que eu fui buscando incessantemente, com sede. Quando eu cheguei lá, eu fui assim, cheguei numa aquelas benditas senhorinhas do grupo de oração, e elas disseram assim para mim: vem cá, que eu vou pedir uma coisa para você. Eu falei: que coisa? Eu era bem assim, espontânea, que coisa? Nós vamos pedir o batismo no Espírito Santo para você. Eu falei: não, eu não quero isso daí não, falei. Eu quero um emprego para ajudar em casa.
De tão ignorante que eu era, e mesmo assim não dependia da minha sabedoria. O Senhor Eu sei o que é isso. me Preciso sustentar minha casa. tipo, Senhor, eu não quero o teu Espírito Santo, não. Se o Senhor me der um emprego, tá bom. Aí as senhorinhas falaram assim, não, filho, o Espírito Santo me explicou, né? Inclusive, você teve, eu contei a experiência para elas, inclusive, você teve essa experiência. Eu falei, é? Eu falei, então. E olha a minha mentalidade, Darlison. Assim, o Espírito Santo de Deus vai abrir as vias do seu emprego. E ela estava com a Bíblia na mão. Eu falei assim, mas tá mostrando a data aí? Tá mostrando a data que eu estou precisando urgente? Ela falou assim, não, filha, não é assim. E aí fomos caminhando, e conforme a fidelidade, e aí elas me chamaram para fazer o seminário de vida no Espírito Santo, e eu fui experimentando. As coisas começaram a ficar cada vez pior em casa, porque os combates veio tudo à tona que precisava sair da minha vida, que Deus sempre escolhe um de dentro de casa para ser luz. Então, ninguém ia no grupo de oração até então. Aí começou a minha mãe, começou a minha irmã, e todos viraram depois servos de grupo de oração. Tá vendo aí? Sempre tem que ter a primeira chama, né? Sim. Primeira chama. Deus ele sempre age por completo. A gente que muitas vezes não consegue enxergar, né? Mas Deus ele sempre age por completo. E às vezes, no seu caso, graças a Deus, a família em peso passou a servir, passou a caminhar. Para outras pessoas, as cruzes vão ser a própria família, né? Quantas pessoas a gente conhece que a família que rejeita porque vai para a igreja, porque não acredita em Deus, enfim. Mas o que a gente precisa fazer é continuar lutando. Não podemos parar de forma alguma de caminhar. A gente só consegue vencer caminhando, a gente só consegue vencer lutando. E a vitória ela chega. Mais cedo ou mais tarde, ela chega. O que a gente precisa é perseverar. Apenas isso, persevere. Sim, não foi um conto de fadas, não foi coisa assim de dias, não. Foi anos e aquele negócio foi evoluindo, foi trabalhando, e conforme a fidelidade, conforme a gente ia, como você mesmo disse, no começo, a menina que lava a roupa do padre, a menina que vai à igreja, a menina agora que não vai nada, mas só vai no retiro, só fica com o rosário na mão. Ai, Porque aquela também tem um menina. certo ciúmezinho, né? Começa o ciúme, né? E infelizmente tem. Em todo canto vai existir. Mas E a eu gente faz parte da gente, né? tenho, e que sirva de consolo para todos que passam isso, né? E passam com fidelidade, com dignidade, no poder e nome de Jesus, porque eu lembro uma vez que um grande pregador, Marcelo Maragon, me ensinou muito na vida. Eu lembro que eu tinha ido para um retiro chorando, chorando, chorando. Aí cheguei chorando, porque eu tinha sido muito humilhada pelo meu pai, sabe? Falando que eu estava indo atrás de homens, não estava indo atrás de Jesus, nada. E levantando umas calúnias assim que machuca a alma da gente, machuca o coração de uma menina. E eu cheguei chorando. E eu lembro que Deus usou esse pregador, ele virou para mim e disse assim: menina, essas suas lágrimas, um dia você vai ver que ela caiu num solo, em cima de uma semente, germinou e deu frutos. Porque aqueles que debatiam com você quando você vinha para o retiro e ficava falando um monte de coisa para você, vão ser os primeiros a pedir socorro. Porque vai lembrar que tem alguém que tem uma coisinha assim com nosso Senhor Jesus Cristo.
E a primeira pessoa que eles vão lembrar é de você. Então não se preocupe É com isso verdade. agora. Ele sabe com quem pode contar, né? Sim, sim. A Embora gente tem, frágil, embora pecadora, embora sei muitas que vezes a sei que gente não Andresa entende. tem algo de Deus para mim, sei que aquela pessoa tem algo de Deus para mim. E ser boca de Deus e ser porta-voz de Deus para alguém não tem preço. É impagável. É, o que eu peço a Deus todos os dias, né, que eu seja pelo menos uma fagulha de Deus no mundo, um pouquinho de Deus no mundo para aliviar a dor daqueles que precisam. Imagina se não tivesse essas tias aí do grupo de oração para te acolher, né? Imagina. Então a gente ia ficar órfão, porque a gente não ia ter quem nos acolhesse. Mas que bom que Deus nos deu a graça dos grupos de oração. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Sim, louvado seja Deus pela a renovação carismática católica. Foi um berço, foi onde começou, foi onde eu comecei a entender o sentido de tudo, o porquê, né? E os paraquês que eu ficava me perguntando. E aí a gente vai querendo cada vez mais, é uma sede, é uma coisa que muitas vezes você fala assim, nossa, eu não vou procurar mais, porque cada vez que é aquela velha história, né? Cada vez que eu rezo, parece que mais assombração me aparece, mas o amor de Deus é tão grande, que ele cria algo em você tão divino, tão sobrenatural, que você fala assim, eu vou em nome de Jesus pela minha família, porque ele prometeu. E a gente, assim, era tão, tão aberto a tudo isso, eu falo que a gente era, porque hoje eu vejo, assim, um esfriamento muito grande dessa parte. Eu falo que aquela Andresa era tão inocente que ela permitia tantas coisas que hoje, se eu fosse ver a olho nu, eu falo assim, meu Deus, que a menina, a pouca idade, tinha coragem de pedir coisas que hoje, assim, uma juventude, não assim, menosprezando. Sei que tem muitos aí que dá show de bola, mas que não passaria o que eu passei na época. Não me engrandecendo, mas assim, eu ia, tal era o nível de contaminação que o meu pai trazia para dentro de casa, que às vezes retiros, Darson, que às vezes grupo de oração que eu ia, seminários que eu ia, eu ficava trancada no banheiro, colocando tudo para fora, de tanta coisa, de tanta contaminação que o meu pai levou do ocultismo, Trazia para dentro de casa. de outras É, coisas para a dentro gente de casa. percebe hoje também, Andresa, que a gente tem uma juventude é, com relação à questão espiritual, nessa entrega profunda, mais profunda, uma juventude fria mesmo, né? A gente tem muitos grupos de jovens bons, a gente tem muita gente boa na igreja, a gente tem muita gente boa nos grupos de oração, mas tem pessoas que podem dar mais. Isso é claro e evidente. Podem dar mais, podem fazer mais por Jesus, mas muitas vezes não querem pagar o preço, né? E pagar o preço muitas vezes é sofrer. Sofrer no dia a dia, não vai ser algo que você não consiga carregar, mas vai ter o espinho na carne, como fala São Paulo. Vai ter realmente as dores diárias e tem que suportar ou tentar suportá-las. Mas eu digo a você, jovem, você é forte. Você é forte. Então não desista, então insista naquilo que Deus chamou você, naquilo que Deus reservou para você. Não desiste tão simples, não desiste facilmente não. Deixa Deus fazer na tua vida, né? A gente precisa ser mais insistente com as coisas de Deus, mais persistentes. E se assim nós formos, nós vamos colocar fogo no mundo. Assim é que Jesus quer. É assim que Jesus quer que a gente seja. Sejamos incendiadores da graça de Deus nas pessoas, nas famílias, nas casas, nos jovens, nos idosos. Essa é a promessa do Espírito Santo para cada um de nós.
Isso, amém. E realmente isso, Deus assim, foi querendo as coisas assim. E eu era assim, não contando vantagem, eu fui muito obediente naquela época a Deus. Não que eu não tente ser, mas eu falo que eu era obedientíssima e não ficava retrucando se era fantasia da minha cabeça, como depois do seminário de vida, houve os aprofundamentos, houve pessoas que disseram que Nossa Senhora tinha visualização comigo, de eu andando nas casas, peregrinando, eu peregrinei, rezando o terço nas casas, com 20, 21 anos, 22 anos, todos os dias eu praticamente orava o terço nas casas, e começou a ter muitas curas e libertações. Aonde começaram a descobrir, né? Porque não sou eu que sei, é a Assembleia que comprova o ministério da gente. E começou a ter muita cura, muita libertação através do terço que eu levava. E eu comecei a ficar muito, muito espantada e muito alegre com Jesus ao mesmo tempo. Eu lembro que uma vez uma moça grávida entrou no meio do terço, onde eu estava numa casa, e ela estava tendo muita cólica de rim, muita cólica de rim. Ela estava assim, indo para o pronto-socorro. E alguém falou para ela que tinha alguém rezando o terço na vizinha da frente. E era uma menina de 20 anos, 20 e poucos anos, que tinha acabado de aprender a rezar o terço. E quando ela entrou, eu só coloquei a mão na cabeça dela e falei, pedi, Nossa Senhora, que acabe essa dor. Não tinha falas bonitas de oração, não sabia como pedir muito, mas eu pedi como do meu jeito e rezei uma Ave Maria por ela. E ela saiu dali, foi no banheiro e expeliu a pedra. Então começou a acontecer coisas em que as pessoas começaram a testemunhar, e do meu bairro a gente começou já na cidade. E da cidade eu já fui para um plantão de oração. Então foi assim que começou o Ministério por Cura e Libertação na minha vida. É, era aí onde eu queria chegar, né? Então, você começou nesse primeiro grupo de oração em Minas Gerais, né? Já divisa com São Paulo, devido a essa mudança que você teve, né? De cidade. E aí, a minha próxima pergunta seria: como foi essa entrada no Ministério de Cura e Libertação? Como foi essa chegada nesse ministério? Porque assim, Deus já vai trabalhando desde o início, né? Ele vai trabalhando, vai mostrando o caminho, vai dando o conhecimento, o entendimento, vai dando as experiências, e quando ele vê que a gente já tem um mínimo, aí ele dá o ministério. E o ministério ele começa. Já acontecia antes, é, até para que você tivesse experiência de oração, né? Nesse sentido. Mas aí ele te dá esse ministério efetivamente. E aí, como foi isso? Então, Darlison, nessa segunda casa que a gente foi, houve a segunda vez, aí as coisas piorou muito. Aí todo mundo fala, ai, foi para Jesus, começou a dar tudo certo. Não, começou a dar tudo certo no sentido de eliminar aquilo que não era dele. Mas nós somos a segunda vez expulsos de casa. Eu A lembro, ideia era você ter o um encontro com Nossa Senhora e fazer a limpeza que era necessário fazer. As consequências do pecado, né, da vida pregressa, daquilo que seu pai tinha feito, vocês estavam passando, né? A sim, consequência ela continua passando, sim, até começar a vir os frutos da caminhada. Muitas coisas que a gente vive, né, muito sofrimento, são reflexos, né, são consequências de atos passados que a gente cometeu, né? Porque a vida é isso, a vida é assim, atos e consequências, atitudes e consequências, atos e consequências. Se eu faço atitudes boas, vou ter consequências boas.
Mas se eu tenho atitudes ruins, eu vou ter consequências ruins. Mais cedo ou mais tarde, elas vão chegar. Exatamente. E nessa segunda vez, eu lembro que era um domingo, estava eu, minha mãe e minha irmã em casa, e a oficial de justiça chegou falando que a gente tinha que deixar no prazo de 24 horas a casa. Aí meu pai tinha acabado com tudo mesmo. Não éramos ricos, mas meu pai era mecânico, tinha sua mecânica, tinha uma vida razoável, estável, não passávamos por esses tipos de coisas. E pela segunda vez, eu lembro que a gente estava comendo uma macarronada, por muito tempo eu não queria ver mais macarronada na minha vida. E eu falei, olhei para a imagem de Nossa Senhora, eu falei, de novo? Aí eu falei, de novo? E eu lembro que tinha um programa na rádio católica na minha cidade, Mococa, em que uma senhora chamada Rosa Fogarim andava com Nossa Senhora de Fátima nas casas, orando pelos doentes. E eu não sei porque o ímpeto, eu liguei na rádio, rezei uma Ave Maria junto, porque rezava o rosário junto, e pedi que essa mulher fosse visitar a minha casa. Ela falou, filha, eu só vou aonde tem enfermos, mas quem sabe qualquer dia eu apareço aí. Eu lembro que isso foi numa semana, na outra semana, na segunda-feira, essa mulher apareceu, era a semana que a gente tinha que deixar a casa. Essa mulher bateu na porta de casa, eu falei, oi? Ela falou, eu sou a Ana, que você pediu, Nossa Senhora. Não era para eu estar aqui, ela falou. Mas Nossa Senhora me incomodou muito de vir até aqui. Nós viemos para rezar o terço. Podemos? E era uma turminha de senhoras. Falei, claro, pode entrar. Quando ela viu Nossa Senhora Rosa Mística, toda arrumada no meio da flor, como minha mãe deixava, ela fez assim, Nossa Senhora Rosa Mística, e ela estava com o título de Nossa Senhora de Fátima na mão. Elas sentaram, e eu lembro que começaram a rezar o terço, uma olhava para a cara da outra, assim, fazendo uma dando sinal para a outra. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela virou para mim e falou, menina, preciso te falar um negócio logo. Eu falei, pode falar. Olha, tá me arrepiando. Aí todas elas colocaram a mão no braço, assim, também tá arrepiando em mim. Nossa Senhora está pedindo para você peregrinar. Eu falei, e é isso? Eu falei, você andar nas casas, levar o terço, levar a palavra de Deus. Eu falei, moço, eu falei para ela na época, eu comecei a rezar o terço faz pouco tempo. Como que eu vou na casa dos outros? Vou falar o quê? Eu vim aqui rezar o terço? Vou pedir? Ela falou, Nossa Senhora vai dar um jeito. Eu falei, fiquei pensando, assim, eu era muito tímida. Hoje eu sou falante, mas eu não falava nada. Porque é puro batismo no Espírito Santo, não falava nada, não. E aí, eu lembro que elas foram embora, deixou eu com essa bomba na mão. Falei, e agora? Para que eu vou pedir? Eu falei assim, a primeira pessoa que passar na rua, olha que loucura. A primeira pessoa que passar na calçada de casa, eu vou oferecer. Se a pessoa falar, não, Jesus, nunca mais. Aí passou uma senhora chamada Maria. Conhecia ela de longe. Eu falei, Maria, vem aqui. Eu posso rezar o terço na sua casa? Já fui direta. Ela falou, nossa, filha, pode. Eu falei, ok. E a partir de lá, eu sei que no final do mês, eu fiz uma peregrinação de 30 dias com Nossa Senhora Rosa Mística, a gente foi terminar no barracão da igreja, de tanta gente que tinha, testemunhando cura, testemunhando libertação. E aí foi comprovado, através dos irmãos do grupo de oração, que meu ministério era por cura e libertação. Deus e seus métodos
e seus métodos de fazer as graças deles acontecerem. Exatamente. E aí vem a obra principal, que eu acho que é o ponto-chave de tudo isso, que todo mundo está perguntando: por que será que aconteceu tudo isso com Andresa? Passa-se os anos, né, Darson? As promessas de Nossa Senhora aconteceu através de Jesus. Muita conversão, muita cura, muita libertação. Conseguimos a casa própria, que foi uma das promessas de Jesus através de Nossa Senhora para nós. O meu emprego veio, as situações começaram a encaminhar, mas o meu pai não tinha saído da bebida. Embora ele começou a frequentar, sim, grupo de oração, missa, mas ainda não estava liberto da bebida. Ele Porque os bebeu primeiros até o frutos falecimento dele nos meus braços. os primeiros Mas frutos começaram a o surgir, mais né? importante que eu falo que aconteceu neste caminho de 20 e poucos anos, neste Ministério Procura e Libertação, foi o testemunho de uma mulher. Ela chegou até a mim, ela contou assim para mim: nunca desistir. E por mais que o mundo grite que não vai dar certo, continue firme em Deus, que de alguma maneira ele vai fazer um milagre. Talvez não é do jeito que a gente pensa, mas é do jeito certo. E essa mulher falou assim para mim que ela tinha muita vontade de ter filhos. Quando deu um diagnóstico para ela, na vida dela, que ela tinha uma doença muito rara no sangue, chamava toxoplasmose. Era uma infecção altíssima e rara que ela tinha. E ela estava para casar. E ela dando esse testemunho para mim. E às vésperas do seu casamento, quase às vésperas, ela descobre uma gravidez. E por quê? Porque a toxoplasmose na gravidez deixa a mulher cega, vai escurecendo a vista e vai comendo a visão. Eu não sei falar em termos técnicos de oftalmologia, mas essa mulher começou a não enxergar. Deu como conexão perdida. Tá me ouvindo? Voltamos, viu? Voltamos. Pode continuar. Então, e ela contando para mim que o médico disse: a senhora só pode estar grávida. Realmente, ela estava grávida. Aí, às vésperas do casamento, o médico já tinha falado: você vai perder essa criança, porque a toxoplasmose não deixa evoluir a gestação. E se por acaso evoluir, a criança pode nascer em estado vegetativo, cega, muda, surda. Então, pode esperar que a senhora vai perder. Dito e feito, ela perdeu a criança às vésperas do casamento. E às vésperas do casamento, ela estava fazendo curetagem no hospital. Pois bem, passou, foi, casou, e ela tinha também uma vida muito difícil com o esposo. E aí, então, ela começou a tratar essa infecção muito alta que ela tinha no sangue, que era devido à toxoplasmose. Ela teve que começar a fazer como uma quimioterapia, eram remédios muito fortes. Naquela época, a ciência ainda não era tão avançada, ela contando para mim, e eu acho isso muito forte o que ela me falou. Vocês vão entender por quê. Ela começa o tratamento, o médico mandou ela ficar de repouso 2 meses depois do casamento, e ela passou um bom tempo, começou a fazer o tratamento.
Aí o médico disse: a senhora não pode ficar grávida, de jeito nenhum. Corre risco a senhora, corre risco a criança, ou se não as duas. Então, não. Essa mulher era muito simples. E ela falou para mim que ela tinha toxoplasmose, acho que desde meninota ela falou para mim, porque já fazia muito tempo que ela tinha esse embaçamento na vista. E ela perdeu realmente uma parte da visão. Passa-se os tempos, ela começa a fazer o tratamento, quando ela vê que uma vista dela inteirinha fica cega, ela não enxerga nada. E a outra parcialmente. Ela vai correndo no médico, porque ela estava fazendo tratamento. E o médico disse: eu não quero nem imaginar se a senhora está grávida. Porque quando ela sobe desse jeito, é porque a mulher entrou em gestação. Dito e feito, ela estava grávida. Novamente. E o médico disse: você está de pouco tempo, vamos abortar. Porque essa está correndo mais perigo do que a outra. Agora está perigo a senhora, e principalmente pelos remédios que a senhora está tomando. Aí ela falou assim: abortar? Ela falou sim, ela era muito devota de Nossa Senhora. Ela falou: o médico me propôs um aborto. Então, ela falou assim: eu posso falar com o meu esposo antes da gente decidir isso? Ele falou: pode, mas quanto antes, melhor. Ela volta para casa, conversa com seu esposo, e seu esposo, óbvio, aborte a criança. Eu prefiro você viva do que nem a criança, nem você, ou a criança morta. Pode voltar lá e faça o aborto. Essa mulher chorou a noite inteira, ela contou para mim. E clamou aos pés da Virgem Maria, que numa simples oração. Por isso que eu falo como que mamãe, quando mamãe pede, o filho atende. Ela disse: Nossa Senhora, eu sei que a senhora existe, eu sei que a senhora cuida, e eu sei que a senhora é mãe. E eu sei que a senhora chorou com seu filho na cruz. Por favor, mãe, se for da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu tenha essa criança, que é meu sonho, gesta ela para mim, porque eu estou tomando medicamentos muito fortes que vai afetar ela. E os médicos já disseram que ela não vai sobreviver. Essa criança não vai sobreviver. Pediu até o aborto, mas eu não vou fazer. Embora o meu esposo concordou, eu não vou fazer. E ela voltou com essa certeza no coração, no outro dia, no médico, que ela não ia fazer. E contando isso para o médico falou assim: eu lavo minhas mãos, então, com a senhora. A senhora daqui 3 meses vai voltar aqui. Se não voltar antes, a gente vai ter que fazer outra curetagem. Isso se a senhora sobreviver. Assina um termo médico aqui que a senhora está abrindo a mão da sua vida e dos meus cuidados, porque eu não vou cuidar mais da senhora, porque a senhora é uma irresponsável. Ela contou para mim que o médico fez isso com ela. Ela falou: ok. Só que aí, Darson e amigos, passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto, sexto, e ela foi cuidar em outro médico. Só que naquela época tinha esses negócios de ultrassom, essas coisas modernas, não. Foi em 78 isso. E ela já tinha perdido um bebê, então todo mundo estava esperando que ele ia nascer deficiente. Estava esperando ele nascer atrofiado. Era isso que o médico falava. Mas a senhora quis, então vamos lá. Sexto, sétimo, oitavo, nono mês. No dia 1º de março de 1978,
nasce essa criança, é declarado pela medicina que não existiria, que teria que ser um aborto. E hoje ela está aqui nessa live falando com o Darlerson e dando seu testemunho de vida. Essa criança sou eu e essa mulher é a minha mãe. Estão entendendo o que aconteceu com Nossa Senhora e comigo? Está entendendo porque a mãe ficou ali a todo tempo? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pelo teu testemunho. Tá vendo? A gente precisava fazer isso. A gente precisava, porque um dos motivos da qual nós fazemos o Prosa Católica é porque muitas vezes a gente não conhece o testemunho daquele servo mais aprofundado. E a gente começa a admirar mais as pessoas, admirar mais aquilo que Deus faz nas nossas vidas a partir do testemunho. Louvado seja Deus pelo teu testemunho. Tu casasse e depois... Casei, sim, tenho um santo marido, estou lutando pela minha maternidade também, casei com 37 anos. Como eu disse, eu vim para Mojimirim, hoje eu moro em Mojimirim. Missionária, já fui de outras comunidades, hoje estou na comunidade de Samaria, cujo nosso fundador é o mesmo, né, Darlerson? Hugo dos Santos, e estamos à espera do nosso milagre agora, eu e meu esposo João. E, não contente, Nossa Senhora veio desforrando e falando, ela vai ter uma irmã, e minha mãe engravidou pela segunda vez. E assim a gente segue hoje. O meu marido é o meu companheiro de missão, está sempre junto comigo. É um santo homem, como que eu digo, é um verdadeiro São José na minha vida e sempre caminhando junto. Também é o meu intercessor particular. Nós recebemos pessoas aqui na Casa de Misericórdia, nós atendemos, nós vamos aonde chamar e estamos aqui para fazer. Eu falo que o nosso maior ministério hoje é compadecer-se, só aquele que passa na pele, só aquele, né, que vive algumas peculiaridades na carne, como todas as vezes que o inimigo quis tirar minha vida, que não foi só essa vez. Quando eu nasci, depois que eu nasci, meu pai também tentou me matar, entendeu? Tentou me matar, tentou matar a minha mãe, mas Deus sempre quis, para você ver como que o inimigo é astuto, sabe quando vai dar fruto para Jesus, não que estou me subestimando, que eu sou a mulher do reino de Deus, não é isso, mas se você, meu filho, faz um barulhão aí dentro da sua casa, no silêncio da sua intercessão, e você está sendo passado, forjado no fogo desse jeito, é porque você está saqueando o inferno de alguma coisa, e o inimigo sabe. Quando vem essas bombas, quando você acha que o inimigo está forte, é mentira, ele está fraco, ele esbraveja, ele grita, ele faz acontecer em volta dele, por quê? Só grita, só dá vexame o adversário que está perdendo. Se ele estivesse ganhando, ele estava calado. Quando ele está calado, aí sim a gente tem que ter medo. Quando ele está esbravejando, não. É isso. É isso, é muito isso. Então, minha filha, poderosa, hein? Poderosa mesmo a ação de Deus na tua vida. Ô, Andresa,
a gente não vai se aprofundar muito na questão das comunidades, mas a Acho que princípio tu travou. iniciou a caminhada lá com a Colo, né? E aí foram quantos anos lá? Foram, foram alguns. Tu iniciou nas comunidades junto com a Colo, né? E aí, quanto tempo tu passou lá? Só pra gente ter uma. Só pra gente. Eu estava indo para o 5º ano na Colo de Deus. Eu fiquei 6 anos, um ano de acompanhamento, e então o total foi 7, 6 anos. Eu estava indo para fazer a consagração. Foi quando nossos caminhos mudaram e a gente continuou mais na Samaria. Para quem não sabe, a gente faz caminho juntos, né? A Andresa já tem mais experiência aí caminhando com a comunidade. Eu estou há cerca de um ano junto com eles caminhando e tem tido muitos frutos, né? Tido muitos frutos. É, para a galera de casa aí que está assistindo, eu até contei aqui no meu grupo de oração, Andresa, esse fato. E Hugo foi fazer uma missão lá em Fortaleza. E a gente continua. Hugo sai em missão, a gente fica intercedendo, né? E o que acontece? Estava lá o Santíssimo, o padre fazendo um passeio com o Santíssimo Sacramento. E a Andresa disse assim: Olha, tem uma menina assim, 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 ao lado do Santíssimo. Pede pro Hugo falar isso, isso e isso. E a Andresa estava em casa, em Minas Gerais. Hugo estava em Fortaleza. E quando foi proclamado o que a Andresa falou em oração, aí começou as libertações, começou as graças a acontecerem. E isso é o sinal de Deus na vida da gente, né? E tantas outras coisas que acontecem que as pessoas nem têm conhecimento disso, né? Mas muitas coisas que acontecem dentro da comunidade, né? As pessoas veem a luta do Hugo hoje, é, a batalha é muito forte na vida dele, que é um servo de Deus, que é predestinado a levar o amor e a graça de Deus. E as pessoas não sabem o quanto é árdua, o quanto é dura a batalha de Hugo. E a gente tem mais de 50 pessoas intercedendo e rezando todo dia por aquela alma, porque nós sabemos que é pesada a batalha dele e o melhor de tudo, né, Andrés? A gente tem conseguido vencer, temos vencido. É cada vitória em cima de vitória, né? E Deus honrando a cada instante. E isso a gente não pode negar, né? E mais coisas vêm por aí, mais ações de Deus vêm por aí. Cada encontro, cada momento é uma vitória na vida de cada um de nós. Amém. E eu te agradeço por hoje ter se disponibilizado a contar um pouco da tua história, né? Amém. Temos bastante, a gente vai contar mais ainda, se Deus É não quer verdade, é verdade. ouvir. É, muitos irmãos da comunidade, né, talvez nem conheçam a história. Eu mesmo não conhecia muita coisa. E é tão bom quando a gente conhece e sabe que o irmão lutou. Poxa, é gratificante a gente saber que o irmão lutou, que o irmão venceu e que o irmão é espelho na minha vida, na vida do outro. O irmão é testemunho, e isso fortalece a fé da gente, Andresa. Não tem comparação, fortalece, enriquece a fé da gente. Muito obrigado por tu ter se disponibilizado. Dá um abraço aí no João, cuidar do sítio. E em breve, ou vocês vêm para cá, para o Nordeste, ou nós vamos para aí. E a Não, ideia é essa, viver essa unidade. em nome de Jesus, eu que agradeço. Obrigada a Deus, em primeiro lugar, a Virgem Maria, e que essa gestação materna, tanto em mim, quanto nesses filhos que estão vendo essa live, tanto na vida do Darlinson, de toda a comunidade, espiritualmente falando, que todos também recebam a bênção, a graça, e não desistam,
ficam firmes e a vitória é certa. Tenha certeza que a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Ô Andresa, a gente nem vamos deixar para a próxima, mas a gente nem entrou na área da consagração total à Nossa Senhora, né? Sim, E aí é que o combate aumenta ainda mais. Aí é que as coisas ficam mais pesadas. Mas Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. amém, em nome de Amém. Jesus. Amém. Então você que está aí, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, deixa teu like, compartilha, é, é, comenta aí de onde tu está ouvindo essa prosa, fala de onde tu és, fala, comenta aí as experiências que tu já tivesse com Deus, porque os teus comentários também servem de testemunho para as pessoas, servem de testemunho para os demais. Então, fica conosco, compartilha essa live para muitas e muitas pessoas. Tem tantas pessoas que precisam de ouvir uma palavra de fé, de salvação, né? Talvez tenha muitas pessoas ainda que estão feito Andresa naquela época, sem conhecer nada de Deus, sem saber o que fazer, sem saber como agir, e precisa de você para instruí-la nesse caminho de fé e salvação. Então, você agora é um missionário que nos ajuda dentro da nossa comunidade Samaria a evangelizar. Samaria, somos pessoas imperfeitas cuidando de pessoas imperfeitas. Então nós não somos perfeitos, mas nós queremos levar essa salvação, essa santidade, que é Jesus, para cada um de vocês. Então nos ajude compartilhando, nos ajude evangelizando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado. Amém. Então, pessoal, tchau, tchau. E aí a gente volta no próximo prosa com outro irmão compartilhando aqui da sua experiência com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até um beijo de Jesus pelos lábios de Nossa Senhora. Amém.